Alô, meus amigos, tudo bem com vocês? É, Pessoal, eu resolvi fazer uma pequena gravação aqui. Eu tô até com vontade, eu tô até com vontade de rir aqui, sabe? Olha, antes de eu mostrar o que eu pretendo aqui, eu, eu tenho o seguinte raciocínio. Eu sou o cara que eu poderia nem tocar em assunto aqui nesse canal sobre questões trabalhistas, porque às vezes você olha, mas por que que o Vitor é tão preocupado com essa questão trabalhista se o cara já é concursado, já tá com... Só que assim, o meu grande propósito aqui é a ajuda recíproca. Então, muitas vezes eu trago demandas, eu trago situações minhas e vocês me ajudam, né? Então, de alguma forma, naquilo que eu acredito que eu possa colaborar com vocês, eu tento fazer. Eu sei que aqui nesse canal tem um público jovem, tem muitos rapazes aqui, e 18 anos, 20 e poucos anos, às vezes 30 anos também, que às vezes no seio da família não tem informação, que vive ali, às vezes possa ser alienado pelo que a sociedade prega, igrejas, políticos. Então eu tento trazer, eu falo porque isso aqui é uma coisa assim pesarosa quando eu lembro essa questão trabalhista, quando eu lembro que eu fiquei encurralado quase foi 7 anos, quando soma dois vínculos que eu tive, foram 7 anos encurralado num serviço e eu custei muito para sair daquilo ali, muito aqui, ó, a mente. A mente, eu não enxergava outro horizonte, eu não tinha uma outra orientação, sabe? Olha, aceita, é melhor isso aí do que não ter. Olha, emprego tá difícil, se o seu patrão é ruim, é chato, é abusado, ele paga pouco, mas é melhor do que nada. Então eu sempre tive a mente ali condicionada a acreditar naquilo que me passava. O que eu tento aqui é trazer uma outra versão, é falar algo que muita gente não tem coragem, não é nem não tem coragem, é que usa de má fé mesmo, sabe? Usa de má fé. Eu acho que tem muita gente que é tipo assim, se eu me lasquei, se eu me fudi, eu quero mais é que essa galerinha mais jovem aí se foda. Eu não penso dessa maneira. Se eu puder evitar que um jovem passe o que eu passei, vai ser muito bem-vindo. Eu tava aqui, eu tô mexendo umas coisas aqui no computador e aí eu gosto de ver vídeos dos mais variados. Às vezes eu boto meu tablet aqui e vou rodando vídeos. Eu me deparei com um vídeo aqui de um advogado, é um jurista, eu que estou dizendo que é advogado, não sei. E aí ele foi falar aqui de uma situação que eu achei interessante partilhar isso aqui com vocês aqui no canal. Chama-se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Eu vou botar aqui para que vocês ouçam o depoimento desta pessoa. Ele vai falar de situações, de uma questão trabalhista que acontece, que chega nos tribunais. Vamos ouvir aqui. Cara, isso aqui é para você, tá? Isso aqui é especialmente para você que ainda tá naquela vibe, iludido, que empresário, que patrão, que ele é patriota, que ele é o gerador de emprego e renda, né, que ele está te ajudando, né? Quando ele te dá o emprego, ele está te ajudando, ele está te fazendo um ato generoso de bondade, né? Ele é muito generoso. Ouça esse depoimento, isso aqui é jurista falando, tá? Ao enriquecimento sem causa. Mas como assim? Vedação, proibição do enriquecimento sem causa. Bom, esse princípio parte da premissa que nós temos que impedir a obtenção de vantagens que são indevidas. Não podemos admitir vantagens que são indevidas. Vou dar um exemplo para você. Vantagens que são indevidas. Vou dar um exemplo para você. Você sabia que, como regra, quando um trabalhador vai fazer horas extras, qual é a quantidade de horas extras que esse trabalhador pode fazer máxima? Qual que é a regra que nós temos de trabalho? Tem situações excepcionais, mas eu quero que você entenda a regra agora. Você vai ter 2 horas extras que ele pode fazer. Mas vamos supor que o Joaquim, ele prestava 4 horas extras por dia.
5 horas extras por dia, ou seja, descumprindo o limite máximo previsto em lei, que são de 2 horas extras. A pergunta é, ele vai ter direito de receber as 5 horas extras que ele trabalhou, mesmo o limite máximo sendo 2? Óbvio que vai. Mas você acredita que vários empregadores alegavam assim, senhor juiz, eu não tenho que pagar 5. Quando eles eram processados, eles diziam, senhor juiz, eu só tenho que pagar 2, que é o limite. O que passou das 2 horas, essas 3 horas a mais que ele trabalhou depois das 2 extras, isso aí é uma mera infração administrativa. É uma infração administrativa, a fiscalização do trabalho que me multe. Mas eu não tenho que pagar para ele hora extra. Ué, o cara trabalhou de graça? Claro que não. Isso seria um enriquecimento sem causa do empregador. Justamente. E perceba que veio o TST e disse pra gente, na súmula 376, me acompanha, a limitação legal da jornada suplementar, ou seja, a limitação legal da realização de horas extras a 2 horas diárias, não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. Não exime ele de pagar todas as horas trabalhadas para impedir o enriquecimento sem causa. O que significa dizer, portanto, que se esse empregado fez 5 horas extras, ele vai receber as 5 horas sim. Claro que vai, sem dúvida alguma. Entendeu? O princípio que veda o enriquecimento sem causa. Pronto, meus amigos, isso aqui é só na teoria. Deixa eu te fazer um alerta. Não te iluda com isso aqui, olha. Cara, de repente pode ter alguém aqui que vai dizer assim, não, Vitor, mas olha, eu moro, sei lá, eu moro no Goiás, eu moro em Minas, aqui em Santa Catarina é diferente. Uma pessoa foi... Tem as exceções, mas como regra... Aqui eu tô falando porque eu já busquei muito, eu já me permiti a ler processos na internet, ver vídeos, ver relatos. Eu já vi aqui próximo mesmo casos de pessoas. Aqui na minha cidade hoje não tem mais a Justiça do Trabalho, mas até lá nos anos 90 existiu a Justiça do Trabalho. Eu não sei por que tiraram daqui, remanejou para outro lugar. Mas aqui... Eu lembro que nos anos 90 minha mãe levou uma empresa que ela trabalhou na justiça, inclusive para cobrar horas extras, que ela trabalhava aos domingos e ela não recebia na época. Mas assim, eu sei que eu já falei isso outras vezes, mas eu vou reiterar aqui, né, para fechar. Eu não quis esticar, porque aí é muita teoria que não acontece na prática. Pode ter algum tribunal por aí afora, no Brasil, que faz o que esse jurista falou aqui, que você trabalhou as 5 horas todos os dias e não recebeu, pois nós vamos fazer valer, você vai receber todas. Não é isso que acontece na prática. O que acontece na prática, um exemplo aqui, você contrata um advogado, o advogado monta o processo, pega todas as provas, documentais, testemunhais, tudo que você tem, né, de que você trabalhou, e aí ele vai lá e protocola na Justiça do Trabalho para requerer tudo que é devido, né? Na prática, não vai acontecer isso aqui, que o juiz vai pegar o processo e vai examinar e vai chamar esse empresário, olha, você tem que pagar, olha, vamos pagar. A primeira coisa que o juiz vai fazer, o juiz trabalhista, é chamar para o acordo. Ele vai chamar para o acordo. Vai ter uma audiência que é para fazer acordo. Eu falo porque a minha mãe participou uma vez disso, eu participei também, eu já levei uma pessoa, uma patroa minha na justiça. Pessoal, não existe isso assim, nem para... Um exemplo, se tu processa alguém por calúnia e injúria, por um roubo, por um outro crime qualquer, lá na hora é apurado, de alguma maneira é apurado. Não, mas espera aí, isso aqui aconteceu mesmo, vamos ouvir a testemunha. Não, na Justiça do Trabalho, chama-se as partes, né, ali na mesa, aí o juiz faz uma pergunta, empresário, tem um processo aqui, né, tá pedindo tanto, quanto é que você pode dar? Quanto é que você tem a oferecer aqui para esse empregado? Aí ele vai... Um exemplo aqui, igual eu já vi. Aqui teve um colega meu que era dono de uma lanchonete. O advogado pediu 45 mil. O advogado da empregada, né? Pediu 45 mil. Aí ele falou, olha, juiz, excelência, né? Que chama excelência, eu posso dar 5 mil, tá? 5 mil e é dividido em 10 parcelas de R$ 500. É só o que eu posso dar. Nem um centavo a mais. Aí o juiz olha para o empregado e aí, você aceita os 5 mil que ele está te oferecendo? Geralmente é o advogado que vai tomar a palavra, né? Não, tá muito pouco, que é isso? Tem que pagar mais e tal. Aí o juiz já fala, não, olha, aceita logo. Aceita, é pouco, aceita.
Aceita, porque se você não aceitar, é nada. Você não vai receber nada. Esse processo, se você não fizer o acordo hoje, o fulano, ele vai ficar tramitando 20 anos e no final tu não vai receber nada. O que é melhor, nada ou os 5 mil? Eu entrei com uma ação processual na Justiça do Trabalho no ano de 2001. Eu tinha 16 anos, não foi nem eu. Foi preciso a minha mãe entrar contra essa empresária, porque eu não podia processá-la, porque eu era menor de idade. E o juiz falou, me lembro que na época o advogado pediu 6 mil. 6 mil de indenização, né, por o tempo que eu trabalhei. Eu não tinha carteira assinada, não tive nada assim de direito trabalhista do período que eu trabalhei com essa pessoa. E ela, na hora, ela ofereceu 2 mil. Ou seja, ela ofereceu um terço do que era devido para me pagar, né? E o meu advogado, eu nunca mais, acho que aquele advogado até foi embora daqui, nunca mais ouvi ele aqui pela cidade. Ele disse assim, não, pelo menos 4 mil. A gente faz o acordo, mas pelo menos 4 mil. 2 mil é muito pouco. E ela, me lembro da minha ex-patroa falar assim, eu só dou 2 mil e nem um centavo a mais. Aí o juiz olhou para o advogado e falou, excelência, aceite o acordo, eu conheço a dona fulana, eu sei da situação financeira dela, ela não tem condições de pagar mais do que esses 2 mil, tá? Ela tá dando muito. Então eu vou lhe dizer, aceite, olhou até para minha mãe, como é que dona fulana, dona Ivanilde, aceite o acordo que a fulana aqui está oferecendo, porque ela está pagando muito. E é o seguinte, se não aceitar o acordo que ela está propondo hoje, é nada. Você não vai receber nada. Aí o advogado... Cara, é um trem assim, você vê um juiz falar isso aí, tira as forças. Eu acho muito difícil uma pessoa... acho que qualquer pessoa já treme nas bases quando você está diante de um juiz, né? Um magistrado. Ali, se qualquer coisa, se ele cismar que você olhou ruim para ele, você já pode sair dali preso, né? Então, não foi assim... Eu não interpretei aquela fala de aceite como assim uma opção, mas sim uma ordem. Aceite, ou então é nada. Eu acho que qualquer pessoa que estivesse no meu lugar, ela aceitaria, porque aí acabou que aceitou. Acabou, o próprio advogado falou, então tá bom, né? Fazer o quê? Aceitou, rodou lá uma ficha. Pessoal, não teve nada, assim, não foi discutido nada nessa audiência, assim, eu vou criar umas hipóteses aqui, tipo assim, mas por que a senhora empregou esse rapaz sendo menor de idade? Por que você não pagou? Por que você não fez um contrato, não fez tal coisa, tá irregular isso aqui? Enfim, não foi questionado. O que eu vi muito, assim, foi o juiz com pena dela. O que eu senti foi ele com pena tanto. Eu me lembro que a gente assinou ali uma ficha, ainda foi parcelado ainda, se eu não me engano, foi tipo assim, ela pediu 60 dias para dar 1.000 e mais 60 para dar mais 1.000. No dizer dela assim que ela ainda ia apurar aquele dinheiro para poder pagar, né? Mas tá. Mas assim, não era nem esse o ponto que eu queria trazer aqui para você. Você escutou também do... Vamos fechar aqui, né? Na teoria é tudo muito bonito. Eu assisti o vídeo aqui, o cara explicou aqui, olha, é direito, tem que receber, a justiça vai fazer pagar. Quando você vai lá, é totalmente diferente, meu amigo. Na prática é totalmente diferente, sabe? Eu tenho um rapaz, que ele é um confrade meu aqui desse canal, que ele é funcionário da Justiça do Trabalho. Ele é concursado da Justiça do Trabalho, não como juiz, esses cargos técnicos, tipo assim. Uma vez, eu conversando com ele, eu contei esse caso meu pra ele, né? Aí ele disse assim, ele falou, olha, infelizmente tu foi mal assessorado por esse advogado, porque não é bem assim não, do jeito que ele falou, que vai ficar 20 anos e que você não vai ganhar nada não. Ele já jogou essa daí que era pra favorecer a empresa, né? O juiz aí, nesse caso, ele favoreceu a empresa, mas digamos que o seu advogado não tivesse aceitado o acordo e ele continuasse trabalhando, não ia demorar 20 anos. O que ia acontecer? Esse processo ia ter que ir para instrução. Se não resolvesse, tem segunda instância, demora mais, mas vai rolando ali, vai demorar mais, mas eles ainda trabalham na Justiça do Trabalho. Os casos que a pessoa não baixou a cabeça, que ele não baixou a cabeça, de aceitar esse acordo mínimo, esse acordo fajuto, ali na hora,
e foi para frente, a pessoa ganhou. Ele conseguiu ganhar mais um pouco lá na frente, só que demora. Mas não 20 anos, não vai demorar 20 anos, né? É... E aqui, qual foi também o meu objetivo quando eu mostrei essa pequena fala aqui? Foi revelar que patrão não é essa pessoa boa. Você escutou aí o próprio depoimento, ele botou, ele fez o funcionário. Olha, uma vez eu estava vendo um artigo aqui, menos de 20% das pessoas que trabalham de empregado no Brasil levam na Justiça do Trabalho. Menos de 20%, ou seja, 80% sai e fica de graça. Se ele trabalhou horas extras a mais, fica de graça para o patrão, ele não vai levar. Hoje em dia, eu não sei, assim, porque já tem muitos anos que eu saí desse sistema de trabalhar para patrão, né? Já tem, eu acho que ao todo aí já são quase 19 anos já que eu não trabalho. Meu último ano foi 2005. Tem exatos 20 anos, na verdade, o meu último ano que eu ainda trabalhei para patrão foi em 2005. Aí logo eu entrei no serviço público. Mas eu fui de uma época que o empregado que levasse um patrão na justiça, a gente chamava assim, fulano tá manjado. Ficava manjado. Ainda me lembro da Rede Globo fazer reportagens das famosas listas negras. As empresas compartilhavam as listas negras. Fulano de tal levou uma empresa na justiça, nenhuma empresa contratava. Primeiro era investigado, na hora de contratar fazia-se uma investigação. Acho que a própria assessoria jurídica, sei lá, o setor contábil já investigava, apurava. Eu não sei como é que se descobria, mas tinha essa lista. Me lembro que falava assim, eu me lembro que me lembro muito de ver no Bom Dia Brasil reportagens a respeito disso, falando assim, se você souber de uma empresa ou de empresas que trabalham com essa lista negra, que era para não contratar, ou seja, você que tem coragem de levar um patrão na justiça, não iremos contratá-lo. Não será contratado aqui, né? Nós precisamos de pessoas que aceitem ser explorados e trabalhar muitas horas extras aqui de graça. E aí sim, esses vai ter sempre vaga para você, mas para quem ousa processar na Justiça do Trabalho não será contratado. Aí para mim era isso, as pessoas não levavam porque ela pensava assim, eu não vou levar porque depois eu não vou conseguir outro trabalho, eu não vou conseguir um novo contrato de trabalho, né? Porque eu vou estar manjado, minha ficha vai ficar suja. Hoje em dia eu não sei se ainda está rolando isso, né? Assim, se as empresas estão fazendo isso, eu estou um pouco desatualizado. Um fator era esse, o outro era as ameaças, como aconteceu comigo, né? Minha segunda patroa me ameaçava de morte, eram ameaças veladas, eu acabei ficando com medo, não levei ela na justiça, mas assim, dos 20% que leva, eles não recebem nem um terço do que é devido. Igual o meu caso, raciocina comigo, uma pessoa que tinha que me pagar 6 mil de indenização, ela pagou 2 mil, 4 mil reais ficou no bolso dela de lucro. Ela lucrou esses 4 mil. O que isso significa? Que super vale a pena. O cara que abre uma empresa e ele não pagar os direitos trabalhistas desse empregado, mas super compensa. Super compensa, porque a probabilidade é de 80% dele não levar na justiça, não vai cobrar nada. E se cobrar, eu pago a mixaria que eu quiser. O empresário serei chamado para uma audiência para fazer acordo, e aí lá na hora... sei lá, deu aqui, somou tudinho aqui, eu tenho que pagar 60 mil. Não, mas eu só vou pagar 6. Eu só vou pagar 8. Eu faço 8 aí parcelado. Em 12, em 24. E aí automaticamente o juiz já vai puxar pro meu lado. Olha, aceite. Coitadinho do empresário, né? Coitado desse empresário. A gente precisa ter pena dele. Ele não tem condições de pagar isso tudo para você. Ele não vai ter condições de pagar isso aqui. Tem que... Oh, meus amigos. Olha, eu já falei, isso aqui é um assunto que eu de vez em quando eu estou fazendo meu catálogo aqui de vídeos. Infelizmente, eu acho que a melhor saída que eu tenho a dizer, o meu conselho lute para não ser escravo e evite ser escravo, porque se você trabalhar por exemplo, se tu trabalhar 5 horas extra de graça pro teu patrão, tu pode escrever o que eu estou lhe dizendo, você não vai receber. Se lá na época ele não te pagou no contra-cheque, ele não reconheceu e não pagou, não te iluda com a Justiça do Trabalho. Ele vai pagar o que ele quiser pagar. Não, a Justiça não vai botar a faca no pescoço dele, não vai
Ele não vai ser coagido a te pagar o que é seu de direito, não. Então, assim, tu vai ficar com essa mágoa, porra, trabalhei, não me pagou, levei na justiça e recebi uma mixaria. É isso que vai acontecer. Pode ter uma exceção de algum tribunal aí no Brasil que faz diferente? Deixa aí no comentário. Mas eu acredito que são exceções. A regra é os magistrados da Justiça do Trabalho, na hora, ficar com pena do patrão. Ele sempre pende pro lado do patrão. Falo porque aconteceu comigo. Eita, era para ser um vídeo rapidão e eu ainda peguei 20 minutos aqui. Um abraço aí, comentem aí, tá bom? Judiciário brasileiro é o mais parcial do mundo. Mas que porra é essa? Um estudo inédito demonstrou, fez um ranking, né, em relação à justiça, em relação ao poder legislativo de dezenas de países pelo mundo e descobriu, atestou que o judiciário brasileiro é o mais parcial de todos. É realmente uma notícia bastante assustadora, porque nós estamos igualados ali, ou até com índices piores do que ditaduras, do que estados de exceção, e isso só confirma a sensação generalizada da população de que cada vez mais o judiciário, claro, a gente não pode dizer que são todos, a gente não pode generalizar, mas principalmente em cortes superiores você vê cada vez mais decisões favorecendo aqueles que estão no poder, aqueles que têm acesso ao poder, aqueles que são amigos dos que detêm o poder, e esse estudo agora vem trazer com dados objetivos já a percepção generalizada da nossa população brasileira de que de fato o nosso judiciário ele é muito parcial. Também um dos judiciários mais caros do mundo, e esse estudo também trata de questões em relação ao poder legislativo, e eu vou... O Justice Project analisou diversos países em relação à parcialidade do judiciário, e o Brasil teve o pior resultado. Veja só, né? O Brasil está em primeiro lugar no índice de parcialidade, ou seja, em que os juízes não julgam de acordo com a lei, não julgam de acordo com a conduta, mas julgam de acordo com a pessoa, julgam de acordo com seus interesses pessoais, atropelando o devido processo legal. Nós estamos empatados em primeiríssimo lugar com a Venezuela, que possui tanto a Suprema Corte como outras instâncias do judiciário completamente tomadas pelo regime chavista ali de Nicolás Maduro. A gente está ali próximo de Mianmar, que houve, né, um golpe de Estado, trata-se de uma ditadura, do Afeganistão, de Trinidad e Tobago, da Nicarágua. Assim, a gente está apanhando feio, mesmo quando comparamos a parcialidade do nosso judiciário com ditaduras, ainda assim, nesse estudo, ele parece mais parcial. E esse índice... Essa semana, uma notícia de que 33 multinacionais se uniram para garantir que os salários e os benefícios dos trabalhadores fiquem uma merda. Eu vou repetir porque essa é importante ficar na sua memória. 33 empresas se uniram para garantir que os salários fiquem baixos. E eles faziam isso com um banco de dados que sabia tudo sobre você. Assim, eles conseguiam mais ou menos controlar os salários do mercado. A LGPD foi pra casa do caralho. Então, quando você começa a ver um monte de vaga arrombada com um salário horrível, não é coincidência. Eu não precisava da matéria, mas como tem muita gente que fala que o trabalhador é vitimista, que a gente reclama de boca cheia, eu achei importante a matéria circular. Rapaz, não é que a gente era vítima mesmo? E é muito curioso que ESG tenha virado uma pauta grande recentemente. Mas se toda empresa quer salvar o mundo, de quem que elas estão salvando? Inclusive a matéria fala que se elas forem condenadas, as empresas teriam que pagar até 20% do faturamento anual delas. Mas isso é Brasil, né? Não vamos criar tanta expectativa. Então eu vou bater nessa tecla só mais uma vez. Não, mentira, eu vou falar sobre isso várias vezes. Você pode não ter consciência de classe, mas eu te garanto que o seu patrão tem. Isso é uma coisa muito boa, não. Aparentemente, 73% dos funcionários da Amazon estão insatisfeitos com esse retorno obrigatório ao presencial. E estão pensando em pedir as contas. E provavelmente nos próximos dias você vai ver muita gente falando sobre isso, porque eu já vi. E estão falando que a empresa vai se arrepender porque eles vão perder muitos talentos. Mas será que vão? Eu sinceramente não acho isso. Porque essas demissões elas não vão ser um efeito colateral. Elas são o objetivo. Tem essa outra reportagem recente aqui que falou que 1 em cada 4 gestores
assumiram que o retorno ao presencial foi só para fazer a galera pedir demissão. Mas ia pegar mal falar assim, então eles chamam de rotatividade voluntária. Meu Deus. E você pode pensar que 1 em cada 4 é pouco, mas 1 em cada 4 assumiu que faz. E você só deixa 1.000 pessoas saírem da sua empresa quando você sabe que tem 10.000 querendo a vaga. E muitas vezes por metade do salário. Então sim, eles vão perder pessoas, mas eles não vão perder talentos. Porque se a pessoa que entrar não der conta do recado, a próxima vai. E assim eles vão trocando sucessivamente. Sempre vai ter um pleno conseguindo entregar o resultado de um sênior. Porque eles trocam a saúde deles por isso. Tem gente precisando pagar boleto. Essas pessoas vão dar tudo de si, até ficarem doentes. E aí quando elas ficarem doentes, elas vão ser substituídas. Então não, a empresa não vai se arrepender, porque ela não vai sair perdendo. Quem sai perdendo com isso são as profissões, que vão ficando cada vez mais sucateadas. O desemprego precisa subir em 40% ou 50% para que o trabalhador volte a se colocar no seu devido lugar. E eu não sei vocês, mas eu adoro entrevistas desse tipo. E eu vou te explicar por quê. Tem muita gente por aí precisando de um chá revelação. Mas não é um chá revelação qualquer, é um chá revelação de classe social. E infelizmente, para a maioria dessas pessoas, essa revelação só acontece quando eles veem alguma coisa absurda. Então notícias como essa são muito boas porque eles servem como um despertador para essa galera. As pessoas olham esse tipo de matéria e pensam mais ou menos assim. Rapaz, talvez o empresário não goste muito do trabalhador. Mas voltando nessa pérola aqui, eu tenho uma dúvida que é muito importante. Qual é o nosso devido lugar? Porque eu acho o fuso horário uma coisa muito doida. Enquanto a gente está aqui em 2024, tem um monte de patrão por aí em 1600. O que muita gente quer, mas não fala com todas as letras porque pega um pouco mal, é a volta da escravidão. E foi a mesma galera que aplaudiu a flexibilização do trabalho lá atrás e gritou para todo mundo ouvir. Agora os salários vão aumentar. É só negociar com o patrão. Sim, é só negociar com um patrão que quer que você volte para o seu devido lugar. E a gente não pode tratar isso como um caso isolado, porque já é o caso isolado número 3.450. Quando chega ao ponto da pessoa assumir isso numa entrevista para um veículo grande até,